Segunda parte do Jornal Regional, seja muito bem-vindo. A produção de leite no país mantém-se estável, embora tenha perdido 90% das explorações leiteiras nos últimos 20 anos. Segundo dados recentes da União Europeia, existem 22 Estados-membros com níveis de produção abaixo da cota. Em Portugal, tem-se assistido a uma verdadeira revolução na produção leiteira nas últimas 2 décadas. O número de produtores desceu de 61 mil para menos de 7 mil. No entanto, isto não afetou a produção de leite. Os números mantiveram-se. O decréscimo no número de explorações aconteceu a quando de um processo de reestruturação, o que fez com que o volume de entregas de leite cru aumentasse no início de 1990 e se mantivesse em torno das 1,8 milhões de toneladas por ano. As diferenças entre o continente e os Açores, a nível evolutivo do quadro de produtores, são significativas. Nos Açores, o número de produtores recuou para cerca de metade, passou de 6.289 para 2.893, nas últimas 2 décadas. Em Portugal continental, a redução é mais considerável. Havia 53 mil explorações leiteiras e no ano passado passou para menos de 4 mil. Estes números acabam por incidir numa mudança na operação setorial que, no final da década de 1980, estava assente numa estrutura de pequenas explorações com um número muito reduzido de animais e com uma produção pouco sustentável. Uma grande parte do setor não tinha ordenha mecanizada e as entregas eram feitas em postos de recolha que regularmente eram visitados pelos caminhões-cisterna das cooperativas de ordenha coletiva, o que dificultava a operação e colocava em risco a qualidade do leite recolhido. A grande mudança no quadro setorial dá-se no início da década de 1990, quando passa a ser introduzido o sistema de cotas de produção definido pela União Europeia. O secretário-geral da Federação das Uniões de Cooperativas Leiteiras afirma que o sistema de cotas garante as condições de estabilidade e previsibilidade de mercado propícias ao investimento e à reestruturação do setor. A cota foi definida num valor 30% superior à produção, o que permitiu o crescimento das entregas de leite. O setor também foi favorecido com a abertura de linhas de apoio comunitárias que permitiram um suporte a um ciclo de investimento na modernização das explorações que até então contavam com um nível tecnológico muito precário e atrasado face às práticas europeias. Estas medidas favoráveis determinaram uma evolução a nível empresarial. O potencial das explorações que foram desaparecendo passou para aquelas que tinham grande capacidade de expansão, fazendo com que a exploração disparasse. Passou de 25 toneladas por exploração em 1993 e 1994 para 264 toneladas na campanha mais recente. Estes valores fazem com que o volume de produção fique próximo da cota europeia estabelecida para Portugal. Em Portugal, os cerca de 2.500 aerogeradores espalhados por zonas montanhosas e costeiras produzem cerca de 1/5 da eletricidade consumida, uma aposta liderada pelo distrito de Viseu e que pôs o país nos tops do aproveitamento da energia eólica. O primeiro parque eólico instalado em Portugal foi em 1986 na ilha do Porto Santo, mas em 2005 deu-se a maior taxa de crescimento anual da capacidade de produção eólica no país. No final de 2013, um ano ventoso em que se alcançou um recorde na produção eólica, a capacidade instalada era 40 vezes superior, num total de 2.474 aerogeradores ligados à rede, de acordo com o levantamento realizado pelo Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial e pela Associação de Energias Renováveis. Nos primeiros 5 meses deste ano, os ventos sopraram de tal modo que a energia eólica assegurou 27% do consumo nacional, de acordo com os dados da REN, a gestora da Rede Elétrica Nacional. Em termos geográficos, Viseu é o distrito líder no que se refere à produção de energia elétrica a partir do vento, com quase 1/5 da capacidade instalada, seguindo por Coimbra e Vila Real. O Alentejo é a região do país onde existem menos condições para este investimento. Depois de terem mudado a paisagem em terra, realizam-se agora testes sobre a viabilidade do investimento em parques eólicos no mar, estando já em pleno funcionamento a primeira eólica offshore, o Windfloat, um projeto liderado pela EDP, perto da aguçadora na Póvoa de Varzim. Portugal ocupava no final de 2013 a 7ª posição na produção eólica na Europa,
um ranking que é liderado pela Alemanha e que tem uma capacidade 7 vezes superior, de acordo com a Associação Europeia da Energia Eólica. A energia eólica pode ser considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energia, principalmente porque é renovável, não se esgota, é limpa e é utilizada para substituir fontes de combustíveis fósseis, auxiliando na redução do efeito estufa. O grande potencial eólico, com a possibilidade de gerar energia em larga escala, torna esta fonte na grande alternativa para diversificar a matriz energética do planeta e reduzir a dependência do petróleo. Com a tendência na redução dos custos de produção de energia eólica e com o aumento da escala de produção, torna-se numa das fontes de energia mais barata. A disponibilidade de energia diária varia de um dia para o outro e a geração eólica pode ser menos fiável que as fontes convencionais, devendo ser uma alternativa complementar e não substituta na matriz energética. As compras virtuais são um fenómeno cada vez mais popular em Portugal e com a nova diretiva europeia em vigor, a aquisição de produtos online vai sofrer algumas alterações. Para a ADECO, esta lei vem reduzir os direitos dos consumidores em Portugal, pelo que vão ser tomadas providências para que o direito da livre resolução não seja desrespeitado. No mundo rodeado de novas modas e tendências, a população não poupa na aquisição de novas peças de vestuário, acessórios e outros produtos. Mas no mundo em que vivemos, há um pequeno problema que dificulta estes momentos de lazer. A falta de tempo para uns, ou para alguns que, apesar de gostarem de fazer compras, detestam a azáfama dos centros comerciais e a confusão das multidões. A aquisição de novos produtos está agora apenas à distância de um clique. As compras online são um fenómeno cada vez mais popular em Portugal e, inclusive, todas as grandes marcas já têm uma loja online disponível no nosso país. A nova Diretiva Europeia sobre os Direitos dos Consumidores entrou em vigor recentemente e vem inserir novas regras nas compras via internet ou em vendas porta a porta. No caso das compras virtuais, vão ser banidas caixas predefinidas que cobrem pagamentos adicionais, como as que surgem nos sites de compras de bilhetes de avião. Vão também ser proibidas as sobretaxas aplicadas em pagamentos através de cartões de crédito ou nas chamadas de valor acrescentado. Quanto ao direito à devolução de um produto, este apresenta também algumas alterações. Se em Portugal este direito mantém um prazo de 14 dias desde 1996 para compras presenciais e virtuais, com esta nova diretiva europeia, o prazo para devolução de uma compra online passa de 7 para 14 dias para os restantes consumidores europeus. E com este prazo aumentado para o resto da Europa, os consumidores terão mais tempo para mudar de ideias ou até desistir de uma compra que tenha sido feita online ou fora de um estabelecimento comercial, como as vendas porta a porta. Mas esta nova normativa traz, segundo a ADECO, um revés nos direitos adquiridos pelos portugueses, uma vez que o prazo de devolução continua o mesmo, mas as empresas a quem o serviço foi contratado passam a poder cobrar um montante proporcional relativo às mensalidades do pacote de serviços contratado. A Associação de Defesa dos Consumidores diz que há, portanto, uma diminuição dos direitos dos consumidores portugueses. A ADECO vai então tomar providências para que as empresas não cobrem aos clientes valores elevados no caso da resolução de um contrato, algo que poria em causa o direito da livre resolução consagrado na lei portuguesa. Algo mais em Vila Nova de Gaia é tempo para o Clube dos Pensadores. Joaquim Jorge, fundador do clube, é nosso convidado neste jornal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Um convidado a encerrar este ciclo de debates de 2014, um convidado muito peso, que sei que já há muito tempo queria trazer até ao clube. É Marcelo Rebelo de Sousa, quem vai estar logo mais no hotel em Vila Nova de Gaia a responder às suas e às perguntas também do público que lá estiver. Se ele não meter quinta e depois só quer falar e não tem mal nenhum. Nunca se esqueça que ele adora falar. É um debate até nisso diferente, não é? Exatamente, é um bom Porque há um comunicador. método que o clube tem que muitas vezes não é entendido pelas pessoas, não é? Chegam ali e eu às vezes estou a entrar e já estão pessoas de pé a querer falar, a querer pedir para falar. Mas pronto, isso é bom, mas temos que jogar com isso. Não, este convidado, aliás, eu acho que devia fazer este debate e pronto, não fazia mais debates, é impossível, melhor, é impossível. Isto é o equivalente a um Presidente da República, não vale a pena as pessoas, nem eu estou aqui a armar-me e passa jactância, não é nada disso. É uma pessoa que não precisa de aparecer em lado nenhum, aparece todos os domingos, entra pela casa das pessoas, está há 14 anos.
Aliás, a minha mãe, nessa altura, diz, não me ligues, não fales para mim. Quer dizer, portanto, tem 70 e tal anos. Portanto, é uma pessoa querida, não é? E muito consensual E depois também. tem uma coisa que já foi tudo. As pessoas não têm memória. Já foi deputado, já foi ministro, já foi candidato a Lisboa, tirou-se para o Tejo, já foi eurodeputado, foi líder do PSD, foi dos melhores líderes da oposição. Agora, o interessante perguntar hoje são duas coisas. É o futebol, que ainda não falou sobre isso, e a sua luta, que pode existir ou não para a presidência da República, que é uma nova disputa Marcelo Guterres, o que é muito interessante. O que é que lhe parece? Primeiro, parece que são dois nomes não confirmados, mas aqui há umas semanas muita tinta rolava nos jornais acerca do nome de António Guterres. Claro. Marcelo também se fala-se sempre de 5 em 5 anos, mas parece-lhe plausível que existam estas duas candidaturas? Não, o Marcelo vai fugir à pergunta e não responde, e faz bem, mas pronto, é emocionante isso, não é? Sabe que uma coisa é ver uma pessoa entrar pela televisão dentro, outra coisa é senti-la ali, percebe? Ver o perfume, o fato que traz, os sapatos, eu acho o máximo isso, o olhar dele. Porque isso faz, por exemplo, o Medina Carreira aparecia na televisão, de repente, quando esteve no clube, disse, pois é, que aqui o seu fala e há uma reação, não é? A expressão das pessoas, que eu adoro. Eu gosto do Facebook, mas continuo a gostar muito de ir ao café e falar com as pessoas, até discutir com as pessoas. E é isso que acontece, é esse ambiente que acontece nas reuniões do clube e nestas apresentações. Eu acho que uma coisa no clube é assim, eu estou cansado de fazer isto, as pessoas ainda não perceberam, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isto, eu sou vítima da própria, criei isto. Mas não gosta do cognome que, por exemplo, Marcelo já o apelidou, o agitador do Norte? Mas não há quem achasse que isso era ofensivo, eu não acho nada, isso faz-me lembrar um Alka-Seltzer, que é faça efervescência e faça as pessoas pensar. Não é preciso ser erudito para pensar, isso é outra teorização dos portugueses, dos pseudo-intelectuais. A política é para todos. A política tem que ser feita, lida, interpretada e falada para toda a gente. Agora, não duvido que há gente que vai ali porque acha que aquilo é tudo muito requintado e gosta de se associar ao pensar, ao saber. Mas acha que deixe-me só dizer aqui vai continuar a ser o agitador do Norte? Não, vai continuar... é preciso saber... Não, é preciso saber... Não, a partir do Marcelo, para melhorar o clube, só estrangeiros. Lula, adorava ter o Adolfo Suárez, que morreu e estava já há muitos anos gravemente doente, mas eu tento. Eu também trabalho nos bastidores, não é? Porque o clube não é... Eu não sei, não posso... O clube está no Norte, eu não estou no Sul. Eu no Sul ia à saída de uma pessoa e falava com ela. Não, eu não uso intermediários, porque eu sei como são os portugueses. Todo o intermediário cobra, não digo mais nada. Não é cobra dinheiro, é favores. Eu vou diretamente à pessoa e convido-a, chego a um acordo. Olha, quero ver uma pessoa que me pediu para adiar, que eu adoro, que é a mulher do António Barreto, Filomena Mónica. Eu não minto. Pediu-me para adiar porque estava doente. Pronto. Fez o livro A Morte. Mas nunca me dizem que não. Isso é um gozo fantástico. Não, se eu souber que vão dizer que não convido, não é? Não vou falar ao Sócrates para vir ao clube. Também, claro que o clube já acaba por ter uma reputação, mesmo não só no norte do país, mas em todo o país. Foi muito difícil trazer cá o professor Marcelo Rebelo? Ou foi um namoro complicado, como às vezes diz, que é um namoro? É um namoro, isto é um casamento, é a concretização de um casamento. Aliás, nós somos os dois os últimos a entrar. Não, é que a agenda dele é impressionante, mas nunca disse que não. Eu acho que ele gosta do que eu faço. E ele é inteligente, porque ele também acha que o clube faz pedagogia. Ele, no fundo, vem fazer-me um favor e vem mostrar que está atento à evolução do país, que há mais vida para além dos partidos e que a participação... Ele vem ter com as pessoas. É uma boa técnica. O que todos deveriam fazer. Porque ir a um debate de um partido nada tem a ver com o clube. O clube tem gente de todos os partidos. Não sei o que é que vão perguntar. As pessoas ainda não perceberam isso. Pensam que está tudo combinado. Não está nada combinado. É tudo a acontecer no momento. Por isso há que há uma certa tensão, uma certa emoção. Joaquim Jorge já tem questões preparadas para logo mais?
Vou-lhe falar do futebol, não é? O que ele pensa do jogo. Eu acho que foi uma roubalheira, mas pronto, é a minha opinião, não sei qual é de ontem. Claro, uma roubalheira total, em que um árbitro consegue destruir uma equipa, não é? Porque eu já joguei futebol. É fácil manobrar um jogo fora, antes do jogo e depois, não é? O árbitro é soberano, não pode mudar nada, não é? E depois também... Este Mundial vai ficar marcado... Claro, começa logo pelo Brasil. O Brasil leva-o ao colo e a Alemanha. Eu penso que o seu Blatter fez ali um jeito à Angela Merkel, que foi ali. Mas inteligentemente o Pedro Passos Coelho não foi. E se calhar esse feeling fez bem, porque era outra humilhação. Já chega o que se tem passado com a Troika e depois não foi pelos chumbos do Tribunal. Sabe que eu nunca consigo dissociar o futebol da política. Aliás, eu que faço política sem estar na política, só faço debates quando não há futebol. Tudo isto para marcar com o Marcelo Rebelo de Sousa foi com um calendário à nossa frente do futebol. Veja bem a influência que tem. Não tinha ninguém. Apesar de hoje ser o Brasil, mas pronto. Questões então que vai colocar? Vai falar do presidenciais, jogo de ontem, presidenciais, muito claramente. Política interna do PS, porque é que ele acha que o Presidente deve receber o António Costa e o António José Seguro? Outra pergunta, ele acha que o Costa tem muito mais força que o António José Seguro. Eu vou-lhe perguntar se não acha que o António Costa está debilitado se aparecer com os bonecos as figuras relacionadas com Sócrates. Porque eu não acho que se o António Costa poderá ter uma maioria. Poderá ter mais votos que o Seguro. Mas pode não ganhar. É preciso que se diga isto, porque as pessoas... Porque é que a abstenção? Já ninguém fala. Já se esqueceram, já reparou? É preciso perceber. Eu acho que ele, ao vir ao clube, percebe isso. A abstenção será... O que é que é preciso fazer para diminuir a abstenção? Houve muita abstenção inteligente e o voto de protesto, não foi por comodismo. Exatamente. Milhares de pessoas. Votos brancos e nulos, 7%, fizeram 7%. E o sistema político, porque eu acho que eu também votar. é a favor que se mude o sistema político. Eu sou completamente contra que hajam estes partidos pequenos que não têm atividade, ou se não têm, deveriam ser publicitadas pela imprensa e tiveram 7.500 assinaturas e alguns ainda têm menos votos. Se não era muito preferível pessoas que se querem candidatar poderem como independentes e não só. Porque no fundo estes partidos pequenos... Fora das teias dos partidos, é isso? Como? Fora das teias dos partidos. Mas sabe o que é? É que, Delfina, o problema é que há muitos partidos que não têm atividade e ficaram ali, no fundo passam a ser barrigas de aluguer de outro. Para Marinho Pinto, já foram daquele senhor da Madeira, José Coelho, que o meu filho votou nele porque achava-lhe piada, lembra-se. As pessoas não é o Marinho Pinto, o José Manuel Coelho já teve 100 e tal mil votos nas presidenciais e foi à última da hora. Vai falar também do Tribunal Constitucional. É um tema quente da política nacional. Sabe que ele também é um jurisconsulto. Ele é uma pessoa que... mas depois não posso fazer muitas perguntas, então as pessoas também querem, mas gostava de fazer isso, não é? Porque criticam o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem 13 juízes. 10 são escolhidos pela Assembleia da República, que não devia ser. Portanto, já são politizados. 3 são cooptados. E dizem que aquilo realmente se calhar queriam elegê-los para eles serem os meninos da mamá que fariam o que eles queriam. Não. O Tribunal Constitucional, eleito de esquerda, direita, seja quem for, tem que cumprir a Constituição. Adoro o Tribunal Constitucional, adoro esta Constituição. Já fui contra, achava-a de esquerda. Sabe que há um ditado popular que é muito interessante, eu não sei dizer muito bem. Nós no trabalho somos do PCP. No café, com os amigos, somos socialistas. Num barzinho somos PSD, em casa somos CDS. Quer dizer, o que é que eu quero dizer? Temos um bocadinho de cada ideologia. Pois é que nos dá mais jeito. Eu sou a favor da defesa das pessoas, porque ainda agora esta carta que escreveram, que o Henrique Neto disse no clube que a subscreveu, que é das PPPs e das rendas, é preciso que se explique. Quem é que paga sempre isto? Eu este mês vou receber muito mais dinheiro, graças a Deus, mas para o mês que vem já não recebo. Só funciona. Eu é que pago a crise e não tenho culpa dela. Funcionário público. Quem é? Manguela. Malandro, não faz nada. Só tem direitos. Não tem nada, é mentira. Ou pagamos todos ou não paga ninguém. É começar por quem teve estas decisões. Mas acha que é complicado, por exemplo, cortar pela despesa
cortar na despesa, mas nesse tipo de despesas, ou seja, nas parcerias público-privadas, nesse tipo Porque os interesses, não vê que caiu o Ministro, caiu o Secretário de Estado da Energia, que subscreve, caiu o Ministro. Não, é que eu acho que há aqui uma coisa, é que é muito mais fácil cortar em quem não... Por acaso o Henrique Neto disse uma coisa, a lei favorece os mais fracos. Porque a lei atualmente é obscura e não se sabe muito bem, corta-se sempre nos mesmos, na despesa intermédia. Eu vou falar aqui, dizem que é populismo. Carros, eu não comprava carro, eu só comprava a partir de agora carros híbridos. Olha um pormenor com o António Costa, eu até vou dizer baixinho, que é de uma inteligência rara. Sempre que aparece e foca a televisão, vai num carro pequeno, com um motorista lá da Câmara normal, para não dar ar de sumptuosidade. É de uma inteligência rara. Porquê que não há carros mais baratos? Menos cartões de crédito, menos viagens, menos assessorias, menos consultadorias, menos fundações, menos observatórios. Fica também aqui a sua observação. Joaquim Jorge, logo mais, a partir de que horas em Vila Nova de Gaia? 21h30. A partir das 21h30, com Marcelo Rebelo de Sousa. Totalmente esgotada. Muito obrigada por estas palavras e um bom debate de mais um do Clube dos Pensadores a fechar então este ciclo. Seguimos agora com a atualidade regional. O Bispo do Porto considera que a ação do poder político na gestão da crise devia ter-se centrado mais nos necessitados em vez de terem perdido tempo a degladiarem-se. Segundo o Bispo, quando o bem e a dignidade das pessoas estão em causa, os partidos políticos não devem perder tempo com discussões, ainda que ocupem posições antagónicas. Na opinião de António Francisco Santos, o que o país precisa neste momento é de pessoas que pensem em conjunto para decidir o futuro de todos, mas principalmente daqueles que mais sofrem. O Bispo lamenta ainda que o poder político não passe mais tempo a partilhar corresponsabilidades e que não haja unidades nas decisões do país, ainda que seja positivo e benéfico haver ideologias políticas diferentes. Ressalvou ainda que o objetivo da Igreja Católica é servir de exemplo no exercício da corresponsabilidade e não impor-se. O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, pretende entregar a medalha de honra da cidade a Rui Rio. Esta representa a mais alta condecoração do município, reservada para quem tenha prestado serviços de excepcional relevância. A entrega da medalha será feita no dia 8 de julho, numa sessão que este ano está associada ao desembarque das Forças Libertadoras de Dom Pedro. Para além de Rui Rio, a Câmara do Porto pretende ainda atribuir a medalha de honra da cidade ao escritor basco Graça Moura e ao alfaiate Gilles Zeitono. Rui Moreira vai ainda propor a atribuição de mérito a 14 personalidades e 2 instituições. Na lista de personalidades estão, entre outros, o arquiteto Alcino Soutinho, o antigo vereador da Câmara e treinador de futebol Hermânio Gonçalves e os presidentes dos conselhos de administração dos hospitais São João e Santo António, António Ferreira e Escolário Alegro. O autarca do Porto propõe ainda a atribuição da medalha de valor e altruísmo à Irmandade dos Clérigos e ao Frei Bernardo Domingos e a atribuição da medalha de bons serviços, grau ouro, ao comandante da Polícia Municipal e sapadores bombeiros. A 7ª edição do Festival de Curtas, que decorre anualmente na cidade do Porto, volta entre os dias 18 e 22 de junho, desta vez ao Forte de São João Batista da Foz e ao Teatro da Vilarinha, com entrada livre para todas as atividades. O evento abre amanhã, às 21h45, no Castelo da Foz, para a primeira sessão competitiva. Durante o festival haverão 2 sessões por noite onde serão exibidas as curtas-metragens. Além das sessões de competição, existirão sessões especiais não competitivas para crianças, para maiores de 60 e em homenagem ao cineasta Eduardo de Oliveira Coutinho. A competição divide-se em ficção internacional, ficção nacional, documentários, animação, música, vídeo e os vencedores serão anunciados no último dia do festival. E agora as previsões do tempo para amanhã. As temperaturas máximas vão baixar na quarta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muita nebulosidade até ao fim da manhã no litoral sul e até meio da tarde no litoral norte e centro. Durante a tarde, aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior, onde há condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros dispersos. Quanto às máximas, 23 graus é a temperatura máxima para Lisboa, Porto e Faro.
Ponto final na informação. O Jornal Regional está de regresso amanhã a partir das 12 em ponto. Até lá, uma boa terça-feira.